Há um segredo que perdura por 6.000 anos. Eles chamam isso de intervenção. Mas o que exatamente está sendo encoberto? Quem ou o que está por trás disso? Seriam poderes invisíveis, forças que moldam nossa realidade? No fim das contas, o que realmente buscam é o controle. Um controle que, nos dias de hoje, se manifesta através do dinheiro. Entre os pesticidas e o sistema médico, a população é mantida em um estado constante de doença. Mas por quê? Em meio a essa busca incessante por poder e respostas, algumas mentes brilhantes se destacam. Uma dessas mentes é a de Terrence Howard, ator, cantor e produtor norte-americano. Ele é amplamente reconhecido por suas contribuições ao cinema e à televisão, conquistando destaque em filmes como Hustle and Flow, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. Contudo, Howard vai além do mundo das artes. Ele busca respostas para os mistérios do universo, questionando as bases da ciência convencional. Durante milênios, a humanidade tem se esforçado para desvendar o mistério de um símbolo antigo, a flor da vida. Trata-se de um dos símbolos mais antigos da história da humanidade, encontrado molecularmente gravado nas paredes do Templo de Osíris, no Egito, com mais de 6.000 anos de idade. Mas o que a flor da vida realmente representa? Será apenas um desenho ou existe um código capaz de influenciar toda a criação? Segundo a crença, aquele que dominar a flor da vida terá o controle do universo. E essa busca pelo controle não é exclusiva de mentes contemporâneas. Desde gênios como Da Vinci até Newton, todos passaram a vida tentando desvendar os segredos desse símbolo. Newton, de forma semelhante, explorou esse enigma em segredo, buscando algo além de uma mera representação bidimensional. O que eles realmente desejavam era encontrar um meio de dar vida a essa flor, acreditando que ela guardava segredos capazes de transcender a realidade que conhecemos. É possível que a resposta para os mistérios do universo esteja oculta nesse símbolo milenar? Hoje, Terrence Howard leva essa busca por respostas para outro nível. Seu interesse pela física, cosmologia e matemática molda sua percepção do mundo ao seu redor. Será que as teorias de Howard são um vislumbre de algo que ainda não compreendemos? Ele questiona se realmente compreendemos a natureza do movimento e da energia no universo, desafiando as leis estabelecidas. Howard não está sozinho em sua busca por respostas que desafiam a ciência convencional. Sua paixão e curiosidade refletem o desejo de explorar o que muitos preferem ignorar. Assim como Da Vinci e Newton, ele busca o entendimento da flor da vida, acreditando que ela pode conter a chave para segredos que vão além da nossa compreensão atual. Se até hoje tentamos entender o movimento e a energia no universo, será que temos as ferramentas corretas para explorar esses mistérios? Ou precisamos nos libertar das nossas ideias convencionais? A ciência realmente tem todas as respostas? Ou seria necessário abrir nossas mentes para novas possibilidades? E você, já ouviu falar da flor da vida? O que acredita que ela pode representar? Acredita que ela esconde segredos que podem mudar nossa compreensão do universo? Talvez o segredo não esteja em encontrar todas as respostas, mas sim em aprender a fazer as perguntas certas. Howard afirma que toda a energia no universo se manifesta através do movimento. Algo parado, segundo ele, não tem energia cinética. Todos os movimentos se expressam em vórtices, e esses vórtices, por sua vez, em ondas. E, curiosamente, todas as ondas são curvas. Então, onde estão as linhas retas na natureza? Onde estão as bases dos sólidos platônicos em nosso universo? Essa é a provocação de Howard. Ele nos convida a olhar ao redor e perceber que a natureza não se organiza em linhas retas. Talvez, ao focarmos nesse pensamento rígido e linear, tenhamos perdido a percepção da verdadeira essência da natureza, sua curvatura e fluidez. Vamos examinar alguns pontos de vista. Se pegarmos um ponto específico e perguntarmos: qual é o espaço entre todas essas coisas? Fomos levados a acreditar que, entre esses espaços, não há nada além de vácuo. Por exemplo, se esta é a Terra e ali está a Lua, disseram-nos que todo o espaço entre elas é vazio. No entanto, Terence descobriu que isso não é verdade. Há algo presente no que chamamos de vazio. As partículas elementares fundamentais que a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear busca no colisor
são a prova de que há mais no espaço do que parece. Terence Howard demonstrou um interesse intenso em temas esotéricos, incluindo o estudo da flor da vida. Esse antigo padrão geométrico, formado por múltiplos círculos sobrepostos e espaçados uniformemente, tem fascinado culturas ao longo dos tempos por suas supostas propriedades místicas. Para Howard, cada círculo dentro da flor representa um aspecto distinto da criação, enquanto a intersecção dos círculos reflete a conexão intrínseca de tudo no universo. Ele acredita que tudo está interligado. E talvez agora seja o momento certo para começarmos a mudar nossa visão do que isso realmente significa. Hoje, modificamos nossas construções para serem mais aerodinâmicas. Até os aviões deixaram de seguir uma forma rígida e bidimensional. No entanto, nossa matemática ainda se baseia em conceitos bidimensionais. A motivação de Terence vem de um lugar profundo. Para ele, a verdadeira terra prometida é a família, o paraíso. Mas ao longo do caminho, sinto que fui impedido de alcançar essa unidade familiar. Minha missão é manter essa busca, promover a ideia de família e tentar entender o que está realmente por trás do funcionamento do universo. Estamos começando a enxergar o universo de uma nova maneira. O modelo tradicional, com ideias de buracos negros e matéria escura, está cedendo lugar a uma perspectiva mais elétrica. Essa visão se alinha com as correntes de Birkeland e outros fenômenos que sugerem uma interpretação mais dinâmica do cosmos. Para mim, essa é uma abordagem mais precisa e promissora para entendermos o universo. Um dos problemas que nos manteve presos por tanto tempo foi a mentalidade rígida. Da Vinci, por exemplo, tentou desvendar os segredos da flor da vida, mas insistiu em utilizar linhas retas, tentando dobrá-las para encaixar suas ideias. Ele não conseguiu decifrar o enigma porque o universo, em sua essência, é curvo. A distância mais curta entre dois pontos não é uma linha reta, mas sim um espaço curvado. Nada no universo se move em linha reta, nem mesmo a eletricidade. Ela se desloca em direção ao nordeste enquanto o magnetismo se expande em direção ao sudoeste. Essa inclinação, esse movimento curvado, é o que define se estamos lidando com eletricidade ou magnetismo. Essa natureza curva e fluida do universo que precisamos explorar para compreender seus verdadeiros segredos. A comunidade científica enfrenta um impasse. Muitas vezes, há uma grande diferença entre revelar novas descobertas e tentar encaixá-las em modelos já estabelecidos. Em vez de permitir que as novas informações conduzam a narrativa, há uma tendência de forçá-las a se ajustarem a conceitos tradicionais. Essa resistência é especialmente forte quando as descobertas apontam para direções com as quais a ciência convencional não está preparada para lidar. Não é que os cientistas sejam mal intencionados. Segundo Terence, ele já perguntou aos seus amigos acadêmicos por que certos conhecimentos não podem ser ensinados. Por exemplo, o fato de que nosso planeta está se afastando do Sol a uma taxa de 15 centímetros por ano. Em cerca de 500 milhões de anos, a Terra estará fora da zona habitável, aproximando-se da órbita de Marte, tornando impossível a vida como conhecemos. Se quisermos garantir a sobrevivência da nossa espécie, precisamos nos tornar uma civilização interestelar, não apenas interplanetária. No entanto, essa jornada interestelar não pode ser realizada com aproximações. Viajar 600 trilhões de milhas não permite margem para erros. Precisamos de uma precisão absoluta. E quais são os cálculos que sustentam essa empreitada? Eles preveem como a matéria está distribuída no universo e como encontrar o lugar certo para estabelecer nossa presença. Terence acredita fielmente nesses cálculos, resultado de 40 anos de trabalho. Acredito que estão prontos e que as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Ele afirma que hoje sente o seu papel, ou como Deus está usando-o, para expor que as vozes têm sido silenciadas. Existem professores incrivelmente capacitados, com inúmeros diplomas, que foram expulsos de suas instituições. Eles não possuem uma carreira musical de destaque, uma legião de fãs ou uma marca de sucesso para sustentá-los. Eles apenas possuem a verdade que viram e a que dedicaram suas vidas, contribuindo para a educação e o progresso do país. No entanto, essas vozes têm sido suprimidas por escolas com agendas restritivas para seus alunos. Muitos de seus colegas têm cerca de 70 anos, com carreiras de ensino que ultrapassam 4 décadas. Eles dizem:
Vamos deixar essa questão para a próxima geração de professores resolver. Mudar agora significaria refazer todas as nossas notas de aula e admitir que estávamos errados. Terence responde a eles que, na verdade, corrigir o rumo é a verdadeira essência da ciência. Terence observou um padrão interessante com seus amigos artistas. Eles sempre se orgulham de suas criações, e a última coisa que fazem é assinar a obra, deixando sua marca pessoal. Então, surge a questão: se somos fruto de um ato intencional, faria sentido que quem nos criou também tenha deixado uma assinatura. Ao introduzir essa ideia no meio científico, ele afirma que perdeu credibilidade em alguns círculos. Mas isso faz parte do processo. É apenas cruzando os limites tradicionais do conhecimento que somos capazes de alcançar uma sabedoria mais profunda e expandir nossa compreensão. Ele queria desafiar essas barreiras e explorar o que estava além delas. Uma das descobertas mais fascinantes que Terence encontrou foi a correlação entre o DNA humano e os alfabetos das antigas civilizações. O mais incrível é que a mensagem é a mesma em todas essas línguas: hebraico, cuneiforme, sânscrito e provavelmente muitas outras. Quando fazemos essa ligação numérica, usando as bases do DNA, citosina, timina, guanina, adenina, revelamos a resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade: quem somos nós? A tradução da primeira camada do DNA, presente em cada célula do nosso corpo, transmite uma mensagem impressionante. Literalmente, ela diz: Deus eterno dentro do corpo. Será que estamos brincando de ser Deus ao tentar replicar a consciência humana? Pode a inteligência artificial realmente substituir o que há de divino em nós? Como as tradições antigas nos alertam sobre os perigos da tecnologia em nossa humanidade? Por que as antigas culturas nunca acreditaram que somos o resultado de um mero acaso evolutivo? Desde cedo, Terence aprendeu a utilizar o método científico nos primeiros anos de educação e em toda a sua jornada acadêmica. Então, um dia, ele decidiu pegar a Bíblia e ler a primeira página. Lá, em Gênesis 1, encontrou algo que se alinha perfeitamente com o método científico. Foram necessários 9 anos para compreender por que essa passagem segue de forma tão precisa os princípios do método científico. Isso tem raízes nos antigos textos de criação, tanto da Bíblia quanto da teologia reformista. Gênesis 1 afirma: o Espírito de Deus estava pairando sobre a superfície das águas da terra. Essa passagem descreve 4 condições iniciais: uma escuridão total cobrindo tudo, água presente por toda parte, um planeta inabitável e vazio de vida. Os 2 primeiros passos do método científico são estabelecer o contexto e definir o ponto de vista. No caso de Gênesis, o ponto de vista é a superfície das águas da Terra. Não há espaço para interpretações das condições iniciais. Elas são apresentadas de forma direta. No entanto, muitos cientistas ainda criticam Gênesis, alegando que ele transmite ideias errôneas. Ele costuma responder com as palavras de Galileu: o maior erro que você pode cometer na interpretação da Bíblia é ter o ponto de vista errado. Terence acredita que estamos tentando brincar de ser Deus, tentando assumir um papel que não compreendemos plenamente. Um dos problemas com a inteligência artificial, por exemplo, é a crença de que podemos replicar a consciência humana, como se fosse apenas uma manifestação física. Em sua biblioteca, ele possui 50 livros escritos por autores que tentam explicar a origem da consciência. O que todos esses livros têm em comum é o reconhecimento, ao final, de que eles não sabem. Isso acontece porque estão procurando no lugar errado. A Bíblia nos ensina que nossa mente e consciência não são físicas, químicas ou biológicas. Existe algo além do plano físico que controla nosso cérebro. Gosto de pensar no cérebro como uma espécie de interface, semelhante a um computador, que nossa consciência utiliza para interagir com o mundo material. Essa mensagem só pode existir porque, há 200 mil anos, algo ou alguém interveio em nossa evolução e deixou um guia para a nossa humanidade. Agora, em 2024, quando nos encontramos em um mundo à beira de um conflito global e em meio a avanços tecnológicos acelerados, essa mensagem se torna ainda mais urgente. Estamos sendo encorajados a abandonar nossa natureza humana, substituindo partes do nosso corpo por componentes artificiais, chips, inteligência artificial e terapias sintéticas. Ironicamente,
essa mesma tecnologia nos mostra quem realmente somos. Talvez, se tivéssemos descoberto essa mensagem há 50 anos, ela não teria o mesmo impacto. Mas hoje, quando olhamos para nossas tradições mais antigas, percebemos que elas sempre nos ensinaram que nosso corpo é um templo, e como todo templo, ele guarda algo precioso e sagrado. Dentro de nós, existe uma mensagem daquele que é responsável por nossa existência, nos lembrando de que somos dotados de uma essência divina. Acredito que nossa maior missão é preservar esse templo e a mensagem que ele carrega. Não podemos permitir que ele seja destruído ou que abramos mão de nossa humanidade para nos tornarmos seres híbridos, onde essa mensagem perde seu significado. Não sei se isso faz sentido para todos, e raramente falo sobre isso em entrevistas, mas é exatamente nesse ponto que nos encontramos hoje. Agora, imagine uma probabilidade de 1 em 10 elevado à potência de 600. Isso vai além do impossível e torna-se praticamente impensável que a nossa composição genética seja fruto do acaso ou de um simples acidente da natureza. Se há qualquer intencionalidade por trás disso, a probabilidade de ser um mero acaso é de apenas 0,02%. Como cientista, Terence reconhece que esses números indicam algo além do simples acaso, e ao dizer isso, sabe que está ultrapassando muitas fronteiras convencionais. No entanto, é preciso afirmar, houve uma intervenção. Essa ideia se torna ainda mais fascinante quando analisada do ponto de vista de um arqueólogo amador. Em todas as culturas antigas ele já estudou, e admite que não as explorou todas, não encontrou um único povo indígena que afirmasse sermos resultado de mutações lentas e graduais ao longo de milhões de anos. Em vez disso, cada uma dessas culturas possui uma história de criação que aponta para uma intervenção. Elas nos dizem que somos muito mais do que fomos levados a acreditar, que somos parte de uma família global à nossa espera, pronta para nos acolher, quando finalmente aceitarmos nossa verdadeira humanidade. A Bíblia contém algumas passagens intrigantes como: a graça de Deus que agora experimentamos foi concedida antes do início dos tempos. Lemos também: a esperança que compartilhamos em Jesus Cristo foi dada antes do começo dos tempos. E também temos: o universo que podemos detectar não veio do que podemos detectar. Essas palavras sugerem que matéria, energia, espaço e tempo não são tudo o que existe. Curiosamente, essa visão é algo exclusivo das escrituras bíblicas, pois não se encontra em outros textos sagrados. O que impressiona Terence na cosmologia bíblica é sua precisão. Ela não apenas fala de um início espaço-temporal, mas também descreve como o universo se expande desde esse ponto de origem, o que é chamado de esticamento dos céus. Isso ocorre sob leis físicas que nunca mudaram, uma ideia destacada em livros como Eclesiastes e Romanos. Uma dessas leis é a lei da decadência, que implica que o universo está constantemente esfriando de maneira previsível. Astrônomos conseguiram medir a temperatura do universo em diferentes épocas, e os dados correspondem surpreendentemente ao que foi previsto na Bíblia milhares de anos atrás. Se a natureza segue regras tão específicas, será que o caos realmente faz parte do nosso início? A destruição é realmente algo negativo ou seria parte fundamental do ciclo natural do universo? O que os cientistas estão descobrindo sobre a origem da vida e o que isso pode nos revelar sobre a existência de um Criador? Tudo no universo se baseia em reações químicas. Mesmo no nível pessoal, quando Terence precisa se transformar em um personagem, precisa alterar minha composição química, o que afeta seus pensamentos e, por consequência, a maneira como se movimenta. Isso influencia como o calor é gerado e transferido no seu corpo. No fim das contas, tudo se resume à química interagindo com a física. Quando observamos o comportamento de cargas e forças na natureza, há um entendimento comum de que os opostos se atraem. No entanto, é mais complicado do que isso. Pense no ar frio descendo e sendo atraído pelo ar quente que sobe. À primeira vista, parece contradizer a ideia de que apenas opostos se atraem. Na verdade, são os semelhantes que se atraem. 2 positivos se atraem, enquanto 2 negativos se repelem, mostrando que a natureza segue regras muito específicas. Então, tudo se resume a física e química. Uma simples mudança na linguagem corporal de outro ator pode alterar o seu tom de voz. É a física em ação. Temos que lembrar que estamos aqui desde o início, e conceitos como bom
ou ruim são apenas perspectivas. O que realmente importa é se algo beneficia todos ao redor. Sempre haverá coisas a serem construídas e outras a serem destruídas. Muitas vezes, chamamos isso de negativo ou mal, mas na verdade, é apenas parte do processo natural de magnetismo e radiação. O magnetismo, por exemplo, desfaz o que foi unido concentricamente. A eletricidade sempre busca um estado de pressão mais elevado, movendo-se em direção ao centro de um eixo, enquanto o magnetismo se direciona ao sudoeste, girando para alcançar seu destino. Esse processo é essencial, pois, sem o rompimento do que foi unido, não teríamos material novo para reconstruir. É como a inalação e exalação do propósito universal. No fim das contas, tudo foi feito pelo Criador, e tudo veio dele. Assim, não há realmente um certo ou errado, apenas diferentes formas de perceber se algo traz benefícios para o todo. Há um momento em que algo precisa ser destruído para dar lugar ao novo. Se você deseja se alinhar com o processo de construção, precisa aceitar que o universo ama reconstruir, mas também requer destruição como parte do ciclo. Acreditamos na evolução, mas também sabemos que tudo em nosso mundo se deteriora e se torna mais caótico com o tempo. Curiosamente, nada no universo começa no caos e permanece assim. Não há exemplo que confirme isso. Terence participa regularmente de conferências sobre a origem da vida. O que é interessante nessas reuniões é que, apesar dos avanços, o sentimento geral tende a se tornar cada vez mais desanimador. Os pesquisadores continuam esbarrando em obstáculos aparentemente intransponíveis. Ainda assim, é o conhecimento que eles acumulam que os mantém motivados. Eles conduzem experimentos em laboratório e dizem: conseguimos unir alguns aminoácidos em uma sequência curta. Talvez estejamos no caminho certo para criar uma proteína real. Ou conseguem sintetizar RNA e se entusiasmam com a possibilidade de sucesso. O problema é que esse processo exige uma equipe de bioquímicos altamente qualificados, com acesso a laboratórios avançados e fundos substanciais. Eles precisam trabalhar com equipamentos precisos e garantir que não haja contaminantes químicos que possam comprometer a reação. O uso de amostras puras levanta uma questão crucial. Isso sugere a existência de um criador. Afinal, se até esses cientistas, com todo o conhecimento e recursos, precisam de condições perfeitas, isso implica a necessidade de algo muito mais inteligente e poderoso para fazer isso acontecer naturalmente desde o início. Eles acreditam que estão fazendo progresso, e de certa forma, estão. O que fazem no laboratório é notável, mas são apenas passos pequenos. Eles ainda enfrentam desafios fundamentais como conseguimos todos os aminoácidos levógeros, ou como produzimos todos os açúcares ribose e dextrogiros. Não existe um processo natural que faça isso acontecer por si só. Quando você participa dessas conferências, ouve os próprios cientistas admitindo que suas explicações naturalistas falham em fornecer respostas completas. Nenhuma das teorias até agora funciona de forma satisfatória. Isso sugere que algo ou alguém mais inteligente do que nós deu origem a tudo isso. Enquanto Terence fala sobre essas ideias, ele afirma que se sente protegido por Deus. O que ele quer transmitir é que essa não é nossa primeira experiência, e certamente não será a última. Não devemos nos desesperar nesta vida, pois a morte, na verdade, não faz sentido. Tudo passa por ciclos. Adormece e desperta. Se reorganiza e se expande novamente. Se você buscar sabedoria e tranquilidade, pode se lembrar desses momentos de plena consciência. Aquelas ocasiões em que você pensa: espere, estou em algo muito maior do que este corpo físico. É quando você se torna profundamente consciente de tudo ao seu redor. E se você se acalmar e refletir, pode acessar essas lembranças. Terence acredita que já fez isso antes, em vidas passadas. Quando ele chegou a esta vida, despertou com uma mensagem clara: não esqueça, não esqueça, não esqueça. E então, uma das primeiras coisas que ele fez foi começar a desenhar a flor da vida. Desde os 6 anos, Terence começou a criar essas formas e padrões. O que Da Vinci tentou desvendar aos 80 anos, ele estava explorando ainda criança. Talvez isso tenha sido resultado de um trabalho que ele começou em uma vida anterior. Ele não está sugerindo loucura ou afirmando diretamente a reencarnação, mas sabemos que a energia não morre. Ela apenas se reinicia e se transforma. Somos seres eternos. Portanto, não entre em pânico pensando que sua vida é um fim. Você já passou por essa experiência inúmeras vezes.
e continuará passando. No momento em que nos tornarmos plenamente conscientes, atingiremos nossa verdadeira perfeição. Porque mesmo com tanto progresso, a maioria ainda enfrenta dificuldades em alcançar a verdadeira liberdade. Será que a dependência excessiva de líderes religiosos nos afasta do poder que temos para mudar nossas vidas? Se a internet não representa toda a humanidade, em que estamos realmente focando nossas prioridades? O que precisamos é de uma liderança que seja capaz de ouvir, que possua empatia e enxergue a humanidade como um todo. Essa visão de um mundo utópico, onde a paz e a inovação andam de mãos dadas, reflete a crença de que é possível reformular as estruturas existentes em prol de um futuro mais promissor. Ao refletir sobre a indústria da música e sua própria trajetória financeira, Terence observa semelhanças com a dinâmica do poder global. É um cenário que nos leva a questionar a distribuição de riqueza e a eficiência dos sistemas políticos. Sua crítica não é apenas um apontamento das falhas, mas um convite à reflexão sobre como podemos inovar para construir um mundo mais justo. Se acreditamos que o dinheiro é a solução para a felicidade de todos e que ele resolve nossos problemas, então, por que não simplesmente ganhar mais? No entanto, a questão é mais profunda. Trata-se da manutenção das desigualdades, onde os pobres permanecem pobres e os ricos, ricos. Também inclui o uso da educação física como meio de manter as pessoas em seus lugares. Para onde afinal vai o dinheiro? Por que não estamos investindo em construções e projetos? Qual é o tamanho da dívida do nosso país? Quanto realmente vale a terra que possuímos? Ele sente um chamado para servir a um propósito maior através da arte e influência. Esse é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança traz consigo a responsabilidade de ser a mudança que queremos ver no mundo. Terence tem algumas questões com Jesus. Passou por muitos momentos difíceis pelos quais orou e viu Jesus se manifestar. Porém, ao longo do tempo, percebeu que precisava assumir o controle da minha própria vida, da criação de seus filhos, das relações com as pessoas, das finanças, da sua marca e da sua música com a qual ele trabalhava. Muitas vezes parece que na nossa sociedade os cristãos dependem tanto de Jesus que acabam não aplicando os ensinamentos em si mesmos. Terence afirma que qualquer pessoa que acredita em Deus entenderá: eu sou uma parte brilhante do exército divino e luto pela vida. A vida é o maior presente. As pessoas precisam de uma voz, e neste exato momento, Deus está usando-o para expor onde nossas vozes estão sendo silenciadas. Ao refletir sobre os diferentes estágios de sua vida, Terence percebe que, em alguns momentos, agiu com confiança, sabendo exatamente o que estava fazendo. Em outros, recorreu à arrogância quando não tinha certeza. No entanto, preferia ser arrogante a permitir que alguém diminuísse sua visão de quem eu é. Essa postura foi o que manteve sua esperança viva. Afinal, o que nos faz desejar o amanhã? A resposta é simples: a esperança. Com o tempo, evoluiu de uma mistura de confiança e arrogância para algo mais profundo: a fé. A fé é o oposto do medo, e foi isso que deu o foco e a coragem necessários para ele se tornar um líder. É como se ele fosse uma versão humana do Instagram. No Instagram, você vê centenas de imagens por dia. Já na sua mente, existem milhões de ideias e visões que ainda não se tornaram realidade. Algumas são lembranças do passado, mas muitas outras são vislumbres do futuro que precisam ganhar vida. Embora a internet pareça onipresente, ela atinge apenas uma fração da humanidade. Existem cerca de 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo, mas apenas 1 bilhão está conectada e influenciada pela internet. Muitas vezes, achamos que a internet é tudo, mas ela representa apenas 15 a 18% da população mundial. Para garantir o futuro da nossa civilização, precisamos focar no essencial. Precisamos de mais seres humanos. Precisamos fortalecer as famílias, garantir alimento e abrigo. A internet, embora útil, não é uma necessidade absoluta. Apenas 30% da nossa comunicação é verbal, e é por isso que a máscara o deixa tão desconcertado. Ela bloqueia nossa capacidade de compreender quem as pessoas realmente são e o que estão pensando ou sentindo. Muitas vezes, as palavras não expressam o que realmente se passa dentro de nós. Precisamos decodificar as emoções por meio das expressões faciais, mas com a máscara, tudo o que sobra são palavras. Algo semelhante acontece nas redes sociais. Lá, tudo parece ser preto no branco, sem contexto, sem nuances.
Ninguém se empenha em resolver os problemas que levam tantas pessoas à frustração. E é aí que eu entro. Sou alguém que não vai desistir até ver uma mudança real. Aqueles que possuem conhecimento têm a responsabilidade de ensinar os outros a se desenvolverem. Infelizmente, muitos empresários têm mantido as pessoas doentes ao reter informações e não compartilhar o que sabem. Essa falta de transparência faz com que aqueles que estão sob seus contratos permaneçam sem acesso ao que realmente precisam. Tornar a educação mais acessível e menos cara deveria ser uma prioridade, pois esse é um enorme obstáculo para muita gente. Há elementos no capitalismo e na tecnologia que podem coexistir pacificamente com a humanidade, mas para isso, quem detém o conhecimento de construir robôs não deve usá-los para controlar as pessoas. Terence afirma que sente o que as pessoas estão enfrentando. Não se trata apenas de como tratamos uns aos outros, mas também das medidas preventivas que podemos adotar para manter nossa saúde. Isso inclui o que comemos, onde moramos, como trabalhamos e até como nos deslocamos. Criar um mundo que esteja alinhado com o futuro pode ter um impacto direto na nossa saúde. Essa é a verdadeira mensagem preventiva. Precisamos ser mais criativos em como integramos a medicina holística com a medicina moderna. Terence acredita em ambas. Acredito em Deus, na natureza, na ciência e na física. Estamos todos doentes. É uma enfermidade que vai além da saúde física. É cultural, sexual e causada pelo capitalismo. Não é um problema apenas da sociedade americana, mas do mundo inteiro. E a verdade é que todos nós contribuímos para esse estado de doença. É como em um episódio de Black Mirror. Cada um de nós desempenha um papel e, de alguma forma, todos estamos doentes. O mundo foi projetado para nos manter assim. Uma engenharia do espaço baseada na fé pode literalmente salvar o mundo. Como um engenheiro que não vai ao espaço, Terence afirma que projetaria nossos espaços aqui na Terra. O quanto de espaço realmente precisamos, como interagimos uns com os outros, nossa proximidade com nossos entes queridos e nossos locais de trabalho. Recentemente, todos nós passamos por grandes mudanças. Para alguns, essa experiência foi desafiadora. Para outros, trouxe oportunidades inesperadas, como uma conexão mais profunda com seus filhos e suas famílias, algo que antes não era tão fácil. Estamos inclusive vendo esse vídeo agora por conta dessas transformações. Essa é a visão de Terence. Podemos discutir sobre várias correntes que nos afetam. No entanto, há motivos mais profundos por trás dos problemas que enfrentamos, enraizados em uma mentalidade de medo e proteção. Não se trata apenas de questões como supremacia ou racismo, mas de um protecionismo que faz com que as pessoas tentem proteger o que acreditam ser essencial para elas. O que precisamos é de uma cura em escala global. Precisamos de um processo de cura que abrace o mundo todo. Talvez isso aqui seja o paraíso. Grandes nomes da tecnologia falam sobre as possibilidades mais inusitadas. Elon gosta de dizer que o resultado mais divertido é sempre aquele que deveria acontecer. Então, imagine a versão mais louca das coisas. Talvez seja essa que estamos vivendo. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero isso, ou eu deveria fazer aquilo. Mas o que realmente importa é a atitude com a qual encaramos a vida. Você deveria estar sorrindo agora, em vez de se preocupar com o que não pode controlar. Para Terence, se há algo que realmente deveria ser ensinado nas escolas, é engenharia. Todo o resto, história, conceitos subjetivos, poderia ser descartado. A informação está sendo usada para nos enfraquecer e nos doutrinar, e é exatamente isso que as escolas estão fazendo atualmente. Ele não acredita totalmente em nenhum conceito sobre o futuro ou a história. Afinal, a história é sempre escrita pelos vencedores. Se testemunhamos algo acontecer hoje, e poucas horas depois, já vemos relatos distorcidos, imagine a incerteza sobre eventos de 1000 anos atrás. Por que discutiríamos isso agora, se há algo em que todos podemos concordar? O ponto de consenso é que o momento é agora. A história serve para nos ensinar a não repetir os erros do passado, mas sua utilidade é limitada. Um dos maiores erros que continuamos a cometer é nos prender demais ao que já aconteceu, dando mais valor ao passado do que ao presente. Estamos aqui, neste momento. Somos uma raça, uma espécie, e é agora que devemos agir. Para Terence, o povo está doente. Se eu for a restaurantes em áreas de oportunidades e analisar os índices de calorias e colesterol, é evidente que meu povo está sofrendo. Basta olhar para a taxa de obesidade,
verá o quanto o povo está doente. Quando ele diz o povo, está falando de toda a humanidade, embora seja fato que os negros têm um papel de enorme influência para todos. Isso é inegável. Se a mídia escolhe retratar uma mulher negra com sobrepeso como padrão ideal de corpo, ela está, intencionalmente ou não, incentivando o povo a permanecer doente. Mas isso não muda a realidade. O povo está, de fato, doente. Você está lutando por aquilo em que acredita. Confiar em alguém neste momento da sua vida não é algo fácil. Você permanece firme, mesmo diante de tantos ataques vindos de todos os lados. Você tem uma visão e está tentando abrir caminho através dela, sabendo que isso pode te destruir. Esse é o dilema humano. É o risco que todos corremos. Precisamos agir no mundo físico, construir associações reais e sólidas. Mas nada disso acontecerá até que sejamos honestos uns com os outros, dispostos a dizer: isso é o que eu fiz, é o que eu enfrentei na minha vida. Terence já recebeu inúmeras ameaças de políticos, comentários cheios de ódio nas redes sociais de todos os lados. Parece que estão apenas esperando o momento certo para atacar. O que realmente diferencia o permanente do temporário? Afinal, algo é considerado permanente apenas até que Deus decida que não é mais. Nada é realmente para sempre, nem mesmo a nossa própria vida. Então, como podemos aprender a desapegar dessas coisas? Você chegou ao final desta jornada, e isso é algo grandioso. Cada segundo que você investiu neste vídeo foi uma peça importante para desvendar um grande quebra-cabeça, um caminho repleto de mistérios, símbolos e descobertas surpreendentes. Assim como os antigos exploradores que se aventuravam em terras desconhecidas, você também embarcou em uma viagem de conhecimento e reflexão. E ao fazer isso, você não só observou uma nova perspectiva sobre o universo, mas também fez parte dela, questionando, se abrindo ao desconhecido e talvez encontrando novas respostas para velhas perguntas. Mas a jornada não precisa parar por aqui. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Lembre-se, cada pessoa que busca saber mais, que não se contenta apenas com o que é dito, mas procura as entrelinhas e os segredos guardados no fundo da história, está contribuindo para algo maior, uma busca coletiva pela verdade, pelo entendimento do que significa ser humano, ser parte deste cosmos tão vasto e ainda assim tão intrinsecamente conectado. Seja você alguém que acredita que tudo está predestinado, ou alguém que pensa que somos nós que esculpimos nosso destino, a sua presença aqui mostra que você é uma peça-chave para decifrar esses segredos. Imagine que cada passo dado para compreender a flor da vida, ou as teorias de Terence Howard, é um ato de coragem. E ao compartilhar dessa busca, você está, de alguma forma, carregando essa tocha de conhecimento, ajudando a iluminar o caminho para outros. E agora, quero ouvir você. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências e reflexões sobre o que discutimos aqui. Qual é a sua visão sobre os mistérios do universo e nosso lugar nele? Você também pode ser a inspiração para outros que buscam respostas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta jornada de exploração. Por fim, se você sentiu que esta mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe este vídeo com aqueles que também estão em busca de compreender o desconhecido. Por isso, obrigado por ter ficado até o final, por ser uma mente curiosa, uma alma que busca o desconhecido e que não teme se aprofundar em questões que muitos evitam. A sua jornada é única e é por meio de passos como o seu que juntos podemos compreender o verdadeiro significado de quem somos e para onde estamos indo. Continue explorando, continue questionando e saiba que esta comunidade estará aqui para juntos mergulharmos ainda mais fundo nos mistérios que nos conectam a algo maior. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você.
Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.